Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Como vocês estão, meus queridos? Muito obrigado por ter clicado aqui nesse vídeo, se você já estava esperando ansiosamente por ele, ou se você caiu aqui de paraquedas. Eu espero que vocês gostem. Não tenho muitos recados para vocês hoje, gente. Vamos direto para esse caso. E o caso de hoje, ele tem um nome lá nos Estados Unidos que não tem nada a ver com o caso. Eu não entendi até agora porque ele tem esse nome. O nome dele lá nos Estados Unidos é The Scissor Sisters, que seria as irmãs Tesoura. Porém, não tem tesoura nesse caso. Então eu não entendo esse nome, mas vamos a ele. Esse caso se passa em Dublin, na Irlanda. Acho que é o primeiro caso que eu trago de lá. E a gente vai conhecer a família Mulhall, ou pelo menos algumas integrantes dessa família. A família Mulhall era uma família muito numerosa, consistia nos pais Kathleen e John Mulhall, e eles tinham 6 filhos, 3 meninos e 3 meninas. E nesse caso aqui, gente, vocês vão entender que é um caso onde as pessoas todas são muito problemáticas. Eu vou repetir isso várias vezes durante o caso inteiro. Então, começando aqui já com o casamento da Kathleen e do John, que não era um casamento saudável. O John era abusivo com a Kathleen e as crianças testemunhavam isso diariamente. A gente vai focar aqui em 2 filhas desse casal, como eu já meio que expliquei aqui no começo do vídeo, né? 2 irmãs, a Linda e a Charlotte Mulhall. Então vamos lá, a Linda, ela é a mais velha aqui dessas 2 irmãs. Ela tem 9 anos a mais que a Charlotte. A Linda, na época aqui do caso, ela tinha 30 anos. E ela já era mãe de 4 filhos. E apesar de ser uma mãe aí de 4 filhos, ela passou a maior parte da vida dela desempregada, ela nunca conseguiu um trabalho e também a maior parte da vida dela lutando contra o vício em álcool e drogas. Quando ela engravidou a primeira vez, ela era muito nova, ela largou da escola para conseguir cuidar desse filho, depois ela acabou engravidando dos outros, né? Ela tinha um namorado da época e os 4 filhos eram filhos desse namorado, mas esse relacionamento não durou, eles terminaram. Depois ela conhece um homem chamado Wayne e começa um relacionamento com ele, mas ele não era nem de longe uma boa pessoa, ele era muito violento com a Linda e também com as crianças. E a Linda, ela nunca fez nada muito significativo para que isso parasse. Pode ser assim que ali na hora da violência, das brigas, ela tentasse fazer algo, mas, por exemplo, ela nunca tentava terminar com esse cara ou chamar a polícia para ele. E na vez que ela resolveu chamar a polícia, que na verdade ela quis fazer isso meio que para se vingar do Wayne, eles tinham discutido por algum motivo e ela resolveu denunciar os que ela sofria na mão dele. Só que aí a polícia contactou o serviço social e o serviço social retirou esses 4 filhos da Linda. Então ela acabou sem a custódia dos filhos. Porque, é claro, eles perceberam que aquele ambiente daquela casa não era o ideal. Depois disso, agora sem os filhos, a Linda acabou entrando numa depressão muito profunda e caindo mais ainda no vício dela, né? Depois de algum tempo, a Linda, ela até conseguiu dar uma melhorada na vida dela. Ela nunca se livrou totalmente aí do álcool e das drogas, mas ela conseguiu começar a levar uma vida um pouco mais regrada, digamos assim. Ela acabou voltando a morar na casa da família, ela recuperou a guarda dos filhos. E na época aqui dos fatos, é dito que a Linda, ela estava praticamente desligada aí do vício dela de álcool e droga, fazia já algum tempo que ela não consumia. A outra irmã, a Charlotte Mulhall, tinha 21 anos aqui na época dos fatos. E ela não tinha aí uma história de vida muito diferente da irmã, ela também lutava contra o vício, né? Ela também passou boa parte da vida desempregada. A diferença aqui, acho que maior entre as duas, além da idade, é que a Charlotte, ela trabalhava como prostituta. Trabalhou, né, durante um período da vida. Ela era bem conhecida, assim, nas ruas ali de Dublin. É dito também que ela trabalhava junto com a mãe. Eu não entendi exatamente se esse junto com a mãe era porque a mãe também estava na prostituição.
Mas enfim, elas meio que andavam juntas as duas, e inclusive foi a própria mãe, a Kathleen, que apresentou o mundo aí do jogo, das apostas para Charlotte. A Charlotte, ela ia morar com a mãe, saía de casa, voltava a morar com a mãe, isso durante a vida inteira dela. Quando ela conseguia algum trabalho, algum dinheiro a mais, ela saía de casa. Quando as coisas apertavam, ela voltava a morar com a mãe. Ela já tinha aí algumas passagens pela polícia, mas nada, digamos assim, muito grave. Seriam pequenos furtos ou às vezes alguma confusão, briga na rua, mais coisas desse tipo. E sobre a mãe, a Kathleen, ela continuava esse relacionamento com o John, né, o pai dos filhos dela, mas ela não aguentava mais aquela situação, só que ela tinha muito receio, muito medo de simplesmente pedir para terminar esse relacionamento ou ela sair de casa. Então, do nada, ela começa a ter um caso. Ela achava que essa era a solução aí para terminar esse casamento. Então, a Caitlyn, em 2002, ela conhece o Farah, de 35 anos, que ela conheceu em uma boate ali em Dublin. E como eu falei, ao invés dela terminar o relacionamento dela com o John para começar com o Farah, não, ela simplesmente continuou namorando o Farah e posteriormente ainda chamou o Farah para vir morar na casa dela ali, junto com o John e com todos os filhos. Obviamente, nesse ponto aqui, o John falou, não, eu não vou aguentar tudo isso, eu não vou ficar morando aqui na mesma casa com a minha esposa e o amante dela, então ele sai de casa. É dito que ele leva alguns dos filhos para morar com ele e outros ficam ali morando com a Kathleen. Pouco tempo depois, a Kathleen, ela consegue uma outra casa para morar junto com o Farah, eles se mudam para essa casa e o John volta para a casa da família lá com os filhos. E para não fugir muito aqui de todas essas pessoas que eu já apresentei aqui para vocês, o Farah também não era uma pessoa assim muito correta. Ele não era nem de longe uma boa pessoa, ele sempre foi muito abusivo e muito fisicamente abusivo também. E era assim que ele agia com a Kathleen. Eles tinham aí um relacionamento bem turbulento e fisicamente violento. Um pouquinho aqui só do background aí do Farah, para vocês conhecerem um pouco mais. Em 1997, por exemplo, ele comprou uma menina chinesa com deficiência mental e ele a engravidou. E ela acabou tendo esse filho depois disso, mas é claro, não teve nenhum relacionamento com ele, nenhum tipo de relacionamento de pai, nada disso. Outras mulheres também passaram por isso com o Farah e mais 2 dessas mulheres também acabaram engravidando dele. Então, aqui nesse ponto da vida dele, ele tinha 3 filhos, todos aí resultados de uma violência sexual. O Farah, ele chegou a ser condenado por várias acusações diferentes e, inacreditavelmente, ele nunca passou um dia sequer na prisão. E não se sabe exatamente por que a Kathleen ficava com o Farah, porque era uma relação terrível. Na verdade, tudo que eu descrevi aqui para vocês até então, né? Nenhuma relação aqui é uma relação boa. Mas acredita-se que em algum momento ela acabou ficando mais com medo, assim como ela tinha medo também de terminar aquele primeiro casamento dela, ela acabou se sentindo meio presa nesse relacionamento com o Farah por causa de toda a violência. Em algum momento aqui que ela tá com esse Farah, ela chega a conversar com uma ex-namorada do Farah. Não sei exatamente em qual circunstância, como elas se encontraram, mas essa ex-namorada dele deu um aviso muito claro para Kathleen, falando que era para ela fugir dele o quanto antes para ela terminar esse relacionamento, porque ele iria tirar a vida dela em algum momento. Olha só, gente, são pessoas aí bem problemáticas, que é claro, que a gente já tá vendo aqui que não vai ter um resultado bom, né? É muita coisa ruim junto. Então vamos lá, a gente chega aqui no domingo, dia 20 de março de 2005. E no dia 17 de março, só para contextualizar aqui um pouquinho, é comemorado o dia do St. Patrick's Day, que é aquela comemoração onde tem muita bebida, muita cerveja, enfim, e lá essa comemoração pode durar aí vários dias. Então, dia 20 de março aqui eram 3 dias depois, aí era ainda o final de semana do St. Patrick's Day. Nesse domingo, a Charlotte e a Linda estão ali na casa da família. E no dia seguinte, a Charlotte, ela ia comemorar 22 anos. Era o aniversário dela. Então, ela decidiu já ali nesse domingo de manhã que ela queria começar essas comemorações já desde cedo. Ou seja, ela queria já começar a beber desde manhã aqui desse domingo.
A Charlotte, ela tenta convencer a Linda, né, a irmã mais velha, a participar dessa comemoração, a começar a beber com ela já desde cedo. Mas lembrando aqui que a Linda, ela estava nesse processo aí de se desligar desse vício, ela tinha acabado de recuperar a guarda dos filhos. E nesse dia específico, ela tinha um encontro com um dos filhos dela de 11 anos. Então ela nega esse pedido da Charlotte no primeiro momento. Mas a Charlotte, ela não desistiu. Ela sabia que a Linda, ela tinha esse vício e sempre teve, né, esse vício durante toda a vida. E ela começa a tentar persuadir, começa a tentar mostrar as bebidas que ela tinha. E ela sabia que a Linda ia acabar caindo aí em tentação e voltando pro vício. E infelizmente é o que acontece. As duas começam a beber. Era mais ou menos umas 11 horas aí desse domingo. Elas estavam bebendo vodka com Coca-Cola. Depois, mais ou menos de umas 2 horas aí que elas estavam já nessas comemorações, muita vodka, enfim, elas recebem uma ligação da Kathleen, da mãe. A Kathleen fala que ela estava ali no centro de Dublin com o Farah, né, o namorado. Eles estavam ali comemorando, bebendo também, e ela chama as filhas para se juntar a eles dois, né, e continuar essa comemoração. Depois delas conversarem entre si ali, as duas, né, a Charlotte e a Linda, elas pensam bem, elas resolvem ir até o centro para ficar junto com a mãe. A Linda acaba cancelando o compromisso que ela tinha com o filho de 11 anos e elas vão até o centro de Dublin. Era mais ou menos 1h15 da tarde quando as duas, a Linda e a Charlotte, estão aí a caminho do centro de Dublin. A Kathleen e o Farah também estavam bebendo há horas, e na verdade há dias, porque eles estavam bebendo aí já desde o dia do St. Patrick's Day e sabe-se lá desde quando, né? Porque aparentemente, pelo que eu pesquisei, eles nunca paravam de beber. Só que quando eles se encontram, né, os quatro ali no centro, ao invés deles irem, sei lá, para um pub, para um lugar beber, não, eles não tinham muito dinheiro para isso. Então eles vão até uma loja que vendia bebidas e lá eles compram uma garrafa bem grande de vodka e mais ou menos umas 4 garrafas de Coca-Cola. A ideia deles era essa, assim, ficar bebendo na rua, né? Eles tinham ali essa garrafa grande, as garrafinhas de Coca e ficar aí durante sei lá quantas horas bebendo e, segundo eles, comemorando aí esse aniversário da Charlotte. Em algum momento eles chegam em um pier. Eles sentam ali nesse local e a Linda, ela retira da bolsa algumas pílulas de êxtase. Tanto ela quanto a Charlotte, elas pegam cada uma pílula de êxtase, tomam essa pílula e a Kathleen, ela percebe que as filhas estão usando essa droga, né? E ela, ao chegar perto das filhas, ao invés de ela condenar isso, né, dizer que não era uma boa elas fazerem aquilo, ainda mais porque elas estavam bebendo há horas, ela, na verdade, pede uma pílula para ela. As meninas, mesmo estando nesse grau, elas não oferecem essa droga pro Farah, porque elas sabiam que ele ficaria ainda mais violento. Ele era já conhecido por ser uma pessoa violenta normalmente. Aí quando ele bebia, ele ficava mais violento e quando ele usava qualquer tipo de droga, aí era o ápice da violência. Então as meninas sabiam que elas não podiam oferecer isso para ele. Nas 3 horas seguintes aí que vão se passando, elas continuam bebendo. Cada uma delas tomou mais 1 ou 2 pílulas. E o Farah continuava bebendo. O Farah, ele ficava cada vez mais bêbado e ele começou aí a variar de estágios nessa bebedeira. Tinha horas que ele ficava muito quieto, ele não falava nada, daí ele ficava meio depressivo, de repente ele ficava irritado, ele começava a brigar com todo mundo, daí ele começava a ficar muito agitado e começava a gritar no meio da rua e fazer vários escândalos. E quando tá nesse estágio, as meninas, elas começam a perceber que ele tava chamando muita atenção na rua, que poderia dar algum problema, poderia atrair aí policiais ou qualquer coisa do tipo, então eles decidem voltar pro apartamento da Kathleen e do Farah. Mas é claro, voltar pro apartamento e continuar essa bebedeira. Nesse caminho de volta aí do centro de Dublin para o apartamento, o Farah, ele avista uma criança, segundo as fontes, chinesa. Essa criança era um menino e ele estava com a mãe. E quando ele olha essa criança, ele
vai imediatamente ao encontro dessa criança, começa a abraçar, começa a falar várias coisas para essa criança, como por exemplo, ele é meu filho, esse é o meu filho, ele é o meu bebê. É claro que essa criança não era o filho dele, lembrando aqui que sim, ele teve um filho com uma moça chinesa por causa da violência que ele cometeu com ela, mas ele nunca conheceu essa criança, ele nunca teve nenhum tipo de contato. Mas ali na hora, devido a todas essas horas de bebedeira que ele estava tendo ali, ele começou a alucinar. Chegou no momento que estava todo mundo apavorado, a mãe apavorada, a criança chorando, não sabiam o que fazer, e a Kathleen começou a gritar, falando para ele parar com aquilo, e acabou aí separando, né, o Farah dessa criança. E essa mãe consegue, né, sair pra longe com a criança. A Linda e a Charlotte, que viram toda essa cena, também começam a discutir, principalmente a Linda, ela começa a discutir com a Kathleen, começa a discutir com o Farah, e era só essa briga generalizada, até que a Linda, ela meio que deixa eles pra trás e vai sozinha andando pro apartamento. Depois de algum tempo, eles estão já todos reunidos no apartamento, né? A Linda chegou primeiro, mas depois a Charlotte, a Kathleen e o Farah também chegam nesse apartamento. E a bebedeira continua, o uso das drogas também continuam, como se nenhuma briga tivesse acontecido. Então agora eles estão ali no apartamento e eles querem continuar, né, essa festa. Então a Linda tá na cozinha junto com a mãe dela, com a Kathleen, preparando aí algumas bebidas, até que a Kathleen, ela pega uma pílula. Eu não vou ficar repetindo toda hora, gente, qual tipo de pílula, vocês já entenderam, tá? É só pra não prejudicar o vídeo aqui. Mas ela pega essa pílula, ela esmaga e coloca na bebida do Farah. Aparentemente, ela não tinha tanta preocupação assim quanto as meninas dele ficar extremamente violento, fora de controle. Ela coloca essa droga na bebida dele e leva lá para ele tomar. Então, agora estão todos na sala, tá? Agora vocês imaginam essa cena. O Farah e a Linda, eles estão sentados num sofá, assim, de 2 lugares, um do lado do outro. A Charlotte, ela estava sentada numa cadeira próxima a esse sofá, onde os dois estavam, e a Kathleen estava sentada numa poltrona. Eles já estavam ali há algum tempo, sempre lembrando aqui que a bebida continuava, né? A gente não parou em nenhum momento. E aí o Farah, ele começou a agir de uma maneira estranha com a Linda, que estava sentada ali do lado dele. Ele começou a mexer no cabelo dela, ele começou a tentar pôr a mão na perna dela. E a Linda começou a ficar muito desconfortável, claro, era o namorado da mãe dela, mas ela tinha noção ali do quão embriagado ele estava, então ela só estava torcendo ali para que ele parasse, ela tentava meio que desviar, né, tirava a mão dele, fazia ele parar de mexer no cabelo dela. Aí a Charlotte, que estava sentada ali numa cadeira próximo mais a esse sofá, ela começou a perceber o que estava acontecendo ali, ela percebeu o quanto inconveniente ele estava sendo e ela chega a falar para ele: "Ei, sai aí de cima da minha irmã". Ele até sai, ele até se afasta um pouco da Linda, mas logo depois ele começa de novo a importuná-la. Quando ele começa a importunar a Linda novamente, a Charlotte e a Kathleen, elas tinham ido até a cozinha, provavelmente para fazer mais bebida. E ele começa agora, então, a sussurrar umas coisas no ouvido da Linda. É dito que a Linda não conseguiu entender a maior parte das coisas que ele estava falando, porque ele tinha um sotaque forte, então ela não conseguia identificar exatamente o que ele estava falando, mas em algum momento ele fala uma frase mais ou menos assim: "Você é uma criatura da noite, assim como a sua mãe". Quando ela ouviu essa frase, ela tenta se levantar do sofá, só que ele agarra ela pelo braço, enfim, e puxa ela novamente, ela cai sentada do lado dele no sofá. A mãe e a irmã estavam na cozinha, né, como eu falei, só que a Linda, ela começa realmente a gritar com o Farah e as outras mulheres escutam isso lá da cozinha. Quando a Kathleen e a Charlotte, elas chegam ali na sala, elas percebem o Farah tentando ir pra cima da Linda, assim. A Linda ficava gritando, ela não conseguia se desvencilhar dele e ele o tempo inteiro indo mais pra cima dela. E de repente o Farah, ele agarra a Linda e começa a arrastá-la para um dos quartos ali do apartamento. E é claro, a Kathleen e a Charlotte sabiam o que ele iria fazer, então elas vão enlouquecidas atrás ali deles para tentar salvar a irmã. Eles entram ali numa briga física. Em algum momento a Linda consegue se soltar, só que aí o Farah pega a Kathleen e começa a bater nela brutalmente na frente ali das duas filhas.
Ele começou também a arrastar a Kathleen para esse quarto e ele meio que fazia um gesto para as filhas, assim, de a garganta, digamos assim, com a mão, sabe? Ele tava agarrando a Kathleen, arrastando para o quarto e ao mesmo tempo ele fazia esse tipo de sinal. A Kathleen disse que nesse momento ela se lembrou da conversa que ela teve com aquela ex-namorada do Farah, que disse que em algum momento ele iria tirar a vida dela. Então a Kathleen, desesperada, começa a gritar para as filhas: por favor, matem ele para mim. A Charlotte e a Linda, elas entram em desespero, elas não sabiam exatamente o que elas poderiam fazer, porque é dito que o Farah era muito forte e ali também parecia que ele estava com uma força assim que ele jamais tinha tido. A Kathleen provavelmente não imaginou que aquela pílula que ela esmagou, né, na bebida dele causaria tudo isso, né, uma violência tão grande e que se voltaria contra ela. Então a Charlotte, a mais nova, né, de 21 anos, ela vai até a cozinha e ela pega uma na verdade, uma espécie de um estilete, essa é uma faca pequena. Ela corre aonde estavam ali, né, o Farah e a mãe dela, ela consegue agarrar a cabeça do Farah, ela estava por trás dele, digamos assim, ela agarra pelos cabelos dele, coloca a cabeça para trás e usa essa faca na garganta dele. O Farah, ele acaba tropeçando no corredor, ele acaba batendo a cabeça dele numa das paredes, mas ele ainda estava vivo. A Charlotte, ela vai atrás dele e faz a mesma coisa. Ela usa novamente essa faca na garganta do Farah. Só que ele continuava vivo. Nesse ponto, a Linda, ela começou a se desesperar também. Ela vai até a cozinha, ela consegue um martelo. Ela volta ali para esse quarto onde tudo estava acontecendo e começa a usar esse martelo, batendo com muita raiva na cabeça do Farah. Ela disse posteriormente que ela nem se lembra quantas vezes ela fez isso, porque era algo assim muito frenético. Enquanto tudo isso está acontecendo nesse quarto, a Kathleen, ela voltou para a sala, ela se sentou no sofá e ela estava ali bebendo enquanto as suas filhas tiravam a vida do seu namorado. A Kathleen afirmou posteriormente que ela não viu nada dessa cena horrível e que ela até tentou entrar no quarto em algum momento, mas ela foi impedida pelas filhas. A Charlotte, ela vai até a cozinha, ela pega uma outra faca, nas fontes diz uma faca de pão, mas aí também vai entrar muito a diferença do que a gente acha que é uma faca de pão ou não. Eu consigo imaginar duas. As duas são terríveis, mas enfim, ela pega a faca, volta para onde o Farah estava e começa a esfaqueá-lo. A Charlotte esfaqueou o Farah cerca de 27 vezes, enquanto a Linda continuava batendo na cabeça dele com o martelo. Bom, quando elas percebem que o Farah estava sem vida ali na frente delas, parece que a adrenalina baixou, a bebedeira passou e elas entraram ali num estado mental e emocional completamente diferente do qual elas se encontravam ali na hora do assalto. Elas tiveram a realização, ou o famoso caiu a ficha do que elas tinham feito. Elas começaram a chorar muito, elas ficaram muito desesperadas. A Linda chegou até a desmaiar por alguns minutos, ficar ali desmaiada. Mas ela volta, né? E elas percebem que elas estavam cheias de sangue, muito sujas. E quando elas voltam para a sala ali para contar para a mãe o que elas tinham feito, a Kathleen também começa a ficar desesperada, começa a gritar, falando que agora elas tinham que se livrar do corpo. As meninas arrastam o corpo do Farah para o banheiro e lá elas decidem cortar. Fica uma divergência entre elas, porque a Linda fala que foi ideia da Charlotte de fazer isso, a Charlotte fala que foi ideia da mãe da Kathleen, a Kathleen começa a falar que foi a Linda, enfim, elas têm divergência sobre esse momento. A Linda, ela era a mais desesperada nesse momento, a irmã mais velha. Ela estava completamente em pânico, ela não conseguia falar, raciocinar exatamente ali de uma maneira coerente. Ela ficava a maior parte do tempo sentada, chorando, gritando, enquanto que a Charlotte, ela era mais fria, mais racional e ela meio que assim, foi dada uma missão pra ela e ela tinha que fazer. Então agora ela tinha que se livrar do corpo, então ela ia cortar esse corpo em quantos pedaços precisasse. Eu não vou ficar aqui dando detalhes gráficos sobre como aconteceu, isso tem numa fonte que eu li assim exatamente quais foram os passos que elas deram, o que cortou primeiro, o que fez aquilo. Eu acho assim meio desnecessário e fica um vídeo muito pesado também pra gente assistir. E eu acho que todo mundo aqui imagina como isso deve ser horrível, né?
Mas no final aí de quase 5 horas, o Farah ele foi dividido em 9 pedaços. Uma coisa só que eu vou detalhar aqui porque é importante para o caso, né? Em algum momento aqui no banheiro, a Kathleen, ela lembra as filhas, ela comenta com as filhas o quanto o Farah era violento com ela e acabou comentando que ele a várias vezes. Nesse momento, a Linda, que era a que estava ali mais nervosa e que estava numa situação emocional mais caótica, ela pega o órgão sexual do Farah e corta fora. E ela diz a frase: "Você nunca mais vai à minha mãe novamente." Bom, depois que tudo estava feito, elas colocam esses pedaços em sacos de lixo. Só que a coleta do lixo, que era a ideia inicial delas, deixar ali no lixo para a coleta levar, só iria acontecer em 5 dias. Então, elas não poderiam ficar com aquele corpo ali durante esses 5 dias esperando a coleta de lixo. Então, elas decidem sair com esses sacos e se livrar de outra maneira. Então, a Kathleen, ela pega algumas bolsas, tipo bolsa de ginástica, assim, e distribui aí esses sacos de lixo entre essas bolsas. Depois, elas começam a limpar o apartamento. E elas limparam esse apartamento, gente, muito, muito bem. Depois eu vou comentar isso mais lá pra frente. Mas, assim, elas ficaram muito tempo limpando esse apartamento e dedicaram ali a cada cantinho da onde elas tinham sujado. Principalmente o banheiro, né, que foi onde aconteceu toda aquela cena. Aqui aconteceu um fato que as fontes divergem, como sempre, né? Mas em algumas fontes cita como se fosse algo que realmente aconteceu, algumas que falam, mas dizem que isso nunca foi comprovado. Então eu vou contar aqui, até porque eu vou voltar nisso lá no final, daí vocês decidem se vocês acham que aconteceu ou não. É dito que nesse momento aqui onde elas estão limpando tudo, um pouquinho antes, né, até delas começarem a limpar, uma das filhas liga pro pai, pro John, né, o ex-marido da Kathleen. Ela liga, fala que tá precisando de ajuda, que ele precisava vir até o apartamento muito rapidamente. Ela não dá muitos detalhes e ele vai até esse apartamento porque a filha pediu ajuda dele. Quando ele chega no apartamento, ele viu toda aquela cena muito. Ele percebeu o que tinha acontecido ali, mas é dito que ele não fez nada, ele não ajuda as meninas e ele simplesmente sai da casa e nunca mais fala com ninguém ali da família. Algumas fontes dizem que isso aconteceu, outras não. Depois iremos falar disso novamente. Então agora aqui já era a manhã seguinte, 7 da manhã do dia 21, né? Na segunda-feira de manhã, essas mulheres saem cada uma ali com uma bolsa de ginástica e elas vão andando até um canal que existia ali próximo. Elas não levantaram suspeitas porque era uma segunda-feira de manhã, mulheres caminhando na rua com bolsas de ginástica, muito disso a gente vê de manhã, né? Alguém indo pra academia, indo fazer algum exercício, então não chamaram nenhuma atenção. E elas chegam nesse canal que existia, assim, uma ponte na parte de cima e você conseguia ir também pela parte de baixo. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês entenderem melhor como que era esse local. Elas estão nessa parte de baixo aí e elas começam a jogar esse canal. Elas jogavam dentro do canal, elas ficavam ali esperando para ver se aquilo ia afundar, se não ia voltar, ou se não ia ficar boiando. E enquanto elas faziam isso, as pessoas passavam nessa ponte na parte de cima, assim. Nesse momento aqui, ninguém viu nada. Elas acabam jogando esses pedaços do corpo do Farah no canal, com exceção da cabeça e do pênis. Porque a ideia delas era que a cabeça seria o mais fácil de identificar, se acontecesse de aparecer em algum lugar. E o pênis, não sei, não tem muita explicação. Mas foram as únicas partes que elas não jogaram nesse canal. Então, o que elas fazem? Elas pegam a cabeça, colocam numa mochila. Elas pegam um ônibus para uma outra cidade com essa mochila e a cabeça dentro do ônibus ali, várias pessoas junto. Ou seja, você nunca sabe o que as pessoas estão levando aí na mochila enquanto você está no ônibus, no metrô. Isso é assustador. Aí elas chegam em um parque que se chama North Park
E elas sentam num banco, né, desses bancos de parque normal e começam ali a discutir o que que elas iriam fazer com essa cabeça e os ânimos ali começam a ficar um pouco mais estressados, elas começam a ficar mais nervosas. E em algum momento a Kathleen, ela começa a cavar um buraco embaixo desse banco onde elas estavam sentadas. Ela começou a cavar ali com as próprias mãos, ela estava bem nervosa. Elas não conseguem cavar ali muito fundo, elas colocam essa cabeça ali, colocam terra em cima e é dito que você conseguia ver que algo tinha sido enterrado ali, porque ficou meio que aquele morro de terra em cima. Elas não conseguiram cavar super fundo. Depois disso, elas jogam as 3 armas do crime, né? Que era o martelo, as 2 facas, em alguma lagoa próxima aí no caminho de volta. E o pênis, ninguém sabe o que elas fizeram até hoje. Nos próximos dias, as 3 mulheres, elas entraram aí de novo numa bebedeira, usando drogas e tudo porque elas estavam sempre com muito medo de serem descobertas. A que estava pior ali de todas era a Linda, porque ela tinha toda aquela bagagem de que ela estava já se recuperando, né? Ela já estava ali com os filhos novamente, ela estava longe dos vícios, e daí naquele dia ela resolveu voltar e aconteceu tudo aquilo, e assim, escalonou de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Então ela era a que estava, digamos assim, mais sofrendo com tudo isso, com a culpa do que aconteceu. Conforme os dias iam passando, elas iam até esse canal para dar uma olhada, para ver se nada tinha voltado para a superfície, se ninguém tinha encontrado nada. Elas continuavam ali meio que monitorando esse local onde elas jogaram esse corpo. Só que cerca de 10 dias depois do que aconteceu, né, era dia 30 de março de 2005, uma perna apareceu boiando nesse canal. Quando isso aconteceu, claro, né, que a TV já foi lá em cima, câmeras, repórteres, enfim, todo mundo registrando esse momento. E o que as câmeras registraram é que na hora ali que estava acontecendo, que a polícia estava tentando resgatar essa perna, tentando ver se tinha mais alguma coisa, mais pedaços ali pela superfície, em uma dessas reportagens aparecem a Charlotte e a Linda em cima dessa ponte, porque elas estavam lá para ver se eles iriam descobrir alguma coisa. Elas estavam nessas vigílias, digamos assim, que elas iam lá para ver se estava tudo certo, se nada tinha aparecido. Elas foram capturadas pelas lentes aí dessa televisão que estava registrando tudo isso. Eu achei isso, assim, eu não sei nem o que comentar. Elas voltaram lá para ver se estava tudo ok e acabaram sendo capturadas pelas lentes da televisão. É claro que nesse momento aqui ninguém sabia que essas 2 mulheres que estavam ali na ponte tinham a ver com aquela perna que apareceu, né? Para a TV e para as pessoas que estavam ali, eram apenas mais 2 mulheres curiosas com a perna que tinha aparecido. Então, quando essa primeira parte aí do corpo aparece, mergulhadores são chamados, eles começam a vasculhar todo aquele canal e eles acabam encontrando a maior parte do corpo, né? Porque faltava a cabeça e o pênis. A Linda, que já estava, assim, muito desesperada, era a mais desesperada das 3, com essa notícia de que tinham recuperado o corpo inteiro praticamente, ela vai até aquele parque onde elas tinham enterrado a cabeça, embaixo daquele banco. Ela leva, gente, a mochila do filhinho dela de 11 anos. Ela desenterra aquela cabeça, coloca dentro dessa mochila do filho dela e vai para outro parque. E aí tem algumas versões, porque é dito que ela vai para esse outro parque, onde lá ela começa a beber, ela pega uma garrafa de vodka, bebe essa garrafa de vodka inteira e com a própria garrafa ela começa a bater nessa cabeça para deixar ela mais quebrada possível, digamos assim, e depois ela acaba descartando vários pedaços dessa cabeça em vários latões de lixo. Tem a versão de que ela faz isso, ela acaba quebrando mais aí a cabeça e depois ela enterra em outro lugar. O fato é que essa cabeça nunca foi encontrada. E é dito que enquanto ela fazia tudo isso, que ela acabava batendo mais ali nessa cabeça, ela dizia o seguinte, abre aspas, me desculpe, deveria ter sido a minha mãe e não você. Fecha aspas.
Bom, então a polícia agora ela tá com aquele corpo inteiro, mas não tinham a cabeça, não conseguiam identificar. Então o que a polícia faz? Eles divulgam à imprensa todas as características desse corpo, a roupa que ele foi encontrado, a roupa que tinha junto, parece também ali com as bolsas, porque eu acho que elas descartaram junto, as características que ele possivelmente teria, enfim, o máximo de informações que eles tinham naquele momento para ver se alguém conseguia identificar essa pessoa. Às vezes alguém tem algum parente, algum amigo que está desaparecido e possa identificar. Eles também conseguiram identificar no exame ali do corpo que ele tinha recebido aquelas 27 facadas e inclusive essas facadas foram muito, muito profundas, assim, a ponto de furar pulmão e vários órgãos internos, enfim. Eles conseguiram também determinar que ele não tinha nenhum ferimento de defesa, então, aparentemente, ele foi atacado, assim, sem ter a condição de reagir. A polícia também começou a trabalhar com uma linha aí de investigação de que poderia ter sido uma morte fazendo parte aí de algum tipo de ritual, porque na região ali havia acontecido um outro caso de um corpo parecido, que foi encontrado mais ou menos da mesma forma e que fazia parte aí de um ritual. Só que antes que eles conseguissem se aprofundar aí nessa investigação, uma pessoa foi falar com a polícia falando que sabia quem era o corpo ali sem a cabeça. Um amigo do Farah foi falar com a polícia porque ele identificou a camiseta que o Farah estava usando na última vez que eles se viram, que foi inclusive ali naquela noite onde começou toda aquela bebedeira com as 3 mulheres. Então, pela descrição também que foi dada e o resto ali das coisas que ele pôde identificar, ele acreditava que poderia ter sido o amigo que ele não via já há alguns dias. E aí, como que eles conseguiram confirmar se era o Farah ou não? A polícia, ela começa a investigar os dados do Farah, eles começam a saber, assim, qual era o background dele, a história, né? Até que ele já tinha sido fichado várias vezes, que ele era ali um criminoso, que já tinha sido acusado de várias coisas. Eles também descobrem que ele tinha 3 filhos, aqueles 3 filhos que eu já mencionei aqui. Eles vão falar com uma dessas mães e pedir autorização para que eles coletassem o DNA dessa criança, né, do filho ou filha do Farah. Essa mãe concede nessa autorização e pelo DNA do filho eles conseguem comprovar que aquele corpo era realmente o Farah. Quando eles confirmam a identidade do corpo, eles vão fazer mais perguntas para esse amigo, como é que tinha sido ali aquela última vez que ele viu o Farah, o que aconteceu na noite, com quem o Farah estava. E é claro que esse amigo imediatamente já conta que ele estava com a namorada, Kathleen, e que ela tinha essas 2 filhas, as 2 filhas estavam junto. E esse amigo, ele até comenta com a polícia, assim, que ele sabia que o Farah poderia ser muito violento, né? Que dependendo do quanto ele bebesse ou se ele usasse drogas, ele poderia ser uma pessoa muito violenta. Então a polícia sabia que a resposta para tudo isso estava na Kathleen e nas 2 filhas, então eles vão imediatamente para a casa da Kathleen. A polícia, quando ela começa a investigar a Kathleen, eles percebem que ela não estava mais morando no apartamento que ela dividia com o Farah, ela já tinha se mudado. E eles também descobrem que a Kathleen tinha 2 filhos que estavam presos. Vou explicar melhor. Lembra que eu falei lá no começo que a Kathleen ela tinha 3 filhos e 3 filhas, né? 2 desses filhos, homens, estavam presos na mesma prisão. Não consegui encontrar se era pela mesma coisa, enfim, mas eles estavam presos. E num belo dia ela foi visitar esses filhos na prisão. E essa visita, ela foi feita assim, meio que logo depois do crime, antes de ter encontrado o corpo, tá? Quando ela vai fazer essa visita aos filhos, ela acaba contando tudo o que aconteceu. Ela conta, na versão dela, que ela não fez nada, né? Que as meninas tinham feito tudo, que tinham tirado a vida dele, que tinham se livrado do corpo e que ela não tinha participado disso. Esses filhos, eles não contam nada pra ninguém, né? Porque era ali, digamos, um segredo de família, né? Só que quando eles ficam sabendo do caso na TV e que a polícia estava atrás da Kathleen, que estava investigando apenas a Kathleen, eles ficaram um pouco irritados, porque eles acharam injusto as irmãs se safarem dessa, já que elas eram ali as que tinham feito tudo, segundo a Kathleen.
Então, eles acharam isso muito desrespeitoso com a mãe e que as irmãs não estavam ali tentando defender ela de nenhuma maneira e estavam deixando ela se queimar sozinha. Então, eles resolvem contar tudo que eles sabem para a polícia. Quando a polícia sabe disso, eles sabem também, né, porque os meninos contaram que o crime tinha acontecido no apartamento antigo, né, onde a Kathleen morava com o Farah. Eles vão até esse apartamento, a polícia vai até esse apartamento, só que eles não conseguem encontrar basicamente nada ali. Eles até encontram um carpete, assim, que foi cortado, um grande pedaço, assim, do carpete que foi cortado, o que já acendeu várias luzinhas, assim, na cabeça dos policiais, né? Eles sabiam que ali tinha acontecido alguma coisa, mas eles não estavam conseguindo provar, porque o apartamento, além de ele ter sido super limpo na época, já tinham outras pessoas morando, a parede já tinha sido pintada, várias coisas já tinham sido trocadas, móveis, enfim. Então eles começam a recrutar ainda mais tecnologia forense, né, para conseguir encontrar, mas nem que fosse assim uma microgota de sangue. E eles conseguem encontrar assim gotas muito pequenininhas de sangue nesse apartamento. E essas microgotas encontradas nesse apartamento, posteriormente combinaram com o DNA do Farah. Mas eles também vão interrogar as duas mulheres, né, a Linda e a Charlotte, apesar deles estarem ainda muito desconfiados da Kathleen. Eles queriam verificar essa história aí dos filhos da Kathleen, né, o que eles tinham dito à polícia. Quando eles vão interrogar a Linda, eles percebem logo de cara que ela não estava bem. Ela estava muito mal, ela não dormia há dias, ela não comia, ela estava assim num uso muito, muito constante de drogas, de álcool, ela tinha tentado tirar a própria vida já. Então eles perceberam que a culpa estava corroendo a Linda por dentro. E ela não consegue mais segurar. E ela começa a contar tudo para os policiais. E ela começa a contar tudo mesmo, assim, desde o relacionamento que o Farah tinha, né, com a mãe, até as brigas, até as vezes que ele violentou, a hora que ele tentou ir para cima dela mesma, né, da Linda, ali naquela comemoração que eles estavam fazendo, e deu todos os detalhes, tudo o que tinha acontecido naquela noite. A polícia disse que ela estava muito, muito emocionada quando ela contava tudo aquilo e que a impressão que eles tinham é que ela estava tirando um peso gigantesco dos ombros, assim. Ela parecia genuinamente arrependida do que tinha acontecido. Então, depois disso, né, agora que a polícia já sabia de tudo, eles vão atrás da Charlotte, eles prendem a Charlotte, que de início negou tudo, falou que a Linda estava mentindo, que elas não fizeram nada e que quem tinha feito tudo era a mãe, a Kathleen. Parecia que as irmãs aqui nesse ponto, elas tinham meio que um código, assim, de uma proteger a outra mais do que protegeriam a mãe, sabe? Mas a polícia não acreditava nessa versão da Charlotte, eles acreditavam muito mais na Linda, até porque a confissão da Linda foi muito mais convincente. E depois a Charlotte, ela acaba percebendo que não ia adiantar ela tentar criar outra versão ou culpar a mãe, então ela simplesmente concorda aí com a versão da Linda. E a Kathleen? Aonde está a Kathleen em tudo isso, né? Porque a polícia só está aqui com a Charlotte e com a Linda. Bom, a Kathleen, depois que o corpo é descoberto e identificado, ela simplesmente sumiu. Ela cortou qualquer contato com as filhas e ela se muda para Inglaterra para tentar fugir aí desse processo. A Linda e a Charlotte, as duas foram acusadas de assassinato e o julgamento começou em outubro de 2006. As duas se declararam inocentes, porém o júri considerou a Charlotte culpada de assassinato e foi condenada à prisão perpétua, enquanto a Linda só foi considerada culpada de homicídio culposo. Eles alegaram que ela foi provocada a cometer o crime. Vou tentar explicar mais ou menos assim o que eu entendi disso, né? É que eles quiseram dizer assim, que a Linda ela tinha um motivo, digamos assim, para tirar a vida do Farah, porque ele estava tentando, enfim, e iria fazer coisas horríveis com ela, com certeza. E a Charlotte, não. Só que em outras fontes eu vi também o seguinte argumento, né? Se você vê a sua irmã ali prestes a ser ou tá numa situação de perigo, você também não tá sendo provocada a reagir a essa situação, por mais que não seja com você, mas é com a sua irmã ou com alguém que você ama muito, enfim. Então, esse questionamento foi
feito também na época, né? Por que que a Charlotte acabou levando aí prisão perpétua, sendo que de certa forma ela fez aquilo também para proteger a irmã Linda e a mãe, né? Eu não sei, gente, assim, eu acho que tem muita coisa errada nesse caso, né? Mas foi mais ou menos isso que eles quiseram explicar, por isso que elas foram acusadas de formas diferentes. E porque a Linda foi acusada só de culposo, ela foi sentenciada a apenas 15 anos de prisão. Bom, em fevereiro de 2008, a mãe, a Kathleen, ela volta ali para Dublin. Em algumas fontes diz que ela voltou voluntariamente, até assim assessorada por advogados, enfim. Em outras fontes diz que a polícia conseguiu encontrar ela, porque ela estava meio que escondida, e trazer ela de volta para Dublin. Mas de qualquer forma, agora ela volta ali e vai enfrentar também um julgamento. Ela foi acusada de vários delitos, incluindo dar informações falsas à polícia e reter informações de crime. E para todas essas acusações, ela foi condenada a 5 anos de prisão. Essa sentença foi dada a ela ali em maio de 2009, então ela, claro, já saiu. E voltando aqui um pouquinho, só para eu dar uma informação adicional aqui para vocês, quando tudo isso foi descoberto, né, quando a Charlotte e a Linda foram acusadas realmente, o pai das meninas, o John, que eu já citei ele algumas vezes aqui no vídeo, ele não aguentou essa informação. Ele pegou uma nota de 50 libras, ele escreveu um bilhete atrás dessa nota, dizendo que ele não ia conseguir conviver com as filhas sendo acusadas de assassinato. E que ele não conseguiria conviver sabendo que as filhas eram dessa forma. E ele acabou tirando a própria vida numa árvore de um parque. E como eu falei também já anteriormente, sobre aquilo dele ter ido no apartamento, isso nunca foi provado, ele nunca foi relacionado a esse assassinato, né? Nunca tiveram provas de que ele realmente esteve lá. O que eu acho, assim, até mais plausível, digamos assim, se a gente for pensar que ele acabou tirando a própria vida quando ele confirmou toda essa história, né? Então, eu não sei se ele pode ter ido na casa, viu aquela cena, mas não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, e depois, quando se confirmou, ele tirou a própria vida, ou se realmente ele nunca esteve nessa casa. Enfim, eu trouxe porque ele aparece, né, em várias fontes que falam sobre esse caso. Algumas atualizações aí sobre as mulheres desse caso. Como estão as três, como é o relacionamento das três, quem já foi solta, quem não foi. Vamos lá. A Charlotte, ela está presa ainda, até onde eu pude verificar, mas ela já deu algumas declarações na prisão. Por exemplo, ela falou que ela odeia esse nome Scissor Sisters, porque parece que ela é um monstro e ela diz que não é esse monstro. Em 2008, mais ou menos, né, isso já bem lá para trás, uma foto dela vazou da prisão e ela estava segurando uma faca no pescoço de uma outra prisioneira. Então ela era, assim, uma prisioneira que sempre estava no meio da confusão, que sempre dava problema. Inclusive, ela foi transferida várias vezes de prisão até ela ficar numa prisão lá de uma segurança superior. Ela odeia a irmã dela, a Linda. Ela não fala com a Linda, porque ela disse que a Linda acabou tendo mais culpa do que as pessoas acham que ela teve. Ela também, assim, tem muita raiva que ela recebeu uma sentença menor e também porque a Linda já está solta. Porque sim, a Linda, ela foi libertada em janeiro de 2018. Ela cumpriu 13 dos 15 anos da sentença dela e não se sabe muito da vida dela hoje em dia. Ela deve estar ali mais ou menos na casa dos 45 anos. Algumas pessoas dizem que ela continua morando ali em Dublin e ela trabalha. Mas não se sabe exatamente se ela mudou de nome, o que ela está fazendo, assim. Só se sabe que ela foi libertada. Ela não tem contato, né, com a Charlotte, porque como eu falei, a Charlotte odeia ela, e ela também não tem contato com a Kathleen. A Kathleen, como eu falei já, ela cumpriu lá os 5 anos da sentença dela, né? E ela não falava com nenhuma das filhas. Porém, ela descobriu uma doença muito grave no pulmão. Junto com isso, ela ficou sabendo que a filha foi libertada, né, a Linda, em 2018, e ela sentiu uma vontade de voltar a ter um contato com essas filhas. A Linda, ela não respondeu esse contato da mãe. A Linda, realmente, ela não quer ter nenhum contato, assim, nem com a irmã e nem com a mãe.
mas ela conseguiu contato novamente com a Charlotte. Então, a partir desse momento, elas voltaram aí ter um tipo de relação de mãe e filha. Eu encontrei uma reportagem mais recente da Kathleen, tem até uma foto, ela tá loira hoje em dia, pelo menos na reportagem ela estava loira. E ela declara que ela tem hoje em dia apenas 2 filhos, assim, que ela considera. Uma é a Charlotte e o outro é Andrew. Eu acho que eu não mencionei aqui no vídeo, mas aqueles 2 filhos que estavam presos, que ela foi visitar e que acabaram contando tudo para a polícia que as irmãs estavam envolvidas, o nome deles era John e James. E então eu acho que o Andrew deve ser esse terceiro filho homem aí, que eu não mencionei no vídeo, né, e que a gente não sabe muito da história, até porque tem uma outra filha, né, ela teve 6 filhos, né, 3 meninas, 3 meninos, ainda falta aí a gente saber a história de uma menina que eu tentei procurar, gente, mas não achei, não encontrei nada sobre. A Kathleen visita a Charlotte na prisão e fala que a ama muito. Eu encontrei também nessa reportagem sobre a Charlotte que ela poderia ser libertada no final de 2022 ou final de 2023. Até onde eu sei, ela não foi libertada, tá? No final de 2022. Então pode ser que ela seja agora no final desse ano. Mas eu encontrei assim que existem muitas divergências. É muito difícil a gente falar aqui das leis de outro país, né? Porque ela foi condenada à prisão perpétua. Mas como a gente já viu num caso que eu trouxe aqui da França, eles têm aquela prisão perpétua, mas o perpétua é tipo, por exemplo, 30 anos, né? Não é um... existe um máximo de anos, não quer dizer que vai ser o perpétua pro fim da vida. Então eu não sei como funciona aqui na Irlanda. Aonde eu encontrei, não falava muito sobre liberdade condicional. Eu não sei se ela vai ter esse direito ou não. Mas pelo que eu tô lendo aqui nessas reportagens mais recentes, ela sim tem a possibilidade de ser libertada. Eles estão fazendo até alguns aí passos experimentais, como eles chamam, que é deixar a Charlotte sair alguns dias da prisão para algumas viagens e visitar a família, algumas atividades fora da prisão para ver como ela se comporta e para ver se ela pode ser libertada. Pelo que eu vi, ela melhorou muito o comportamento dela na prisão, ela não tá sendo mais aquela prisioneira que briga, que gera confusão. Na verdade, ela tá fazendo tudo certinho, ela também tá fazendo várias dessas atividades que reduzem a pena. Então, acho que é por isso também que ela pode ser libertada a qualquer momento, mas até onde eu encontrei, ela ainda continua presa. Eu encontrei uma matéria enquanto eu editava aqui o vídeo que eu achei interessante trazer aqui para vocês, que envolve uma das filhas da Linda. Ela fez um post no Facebook dela, eu não consegui encontrar esse post agora, eu procurei, acho que ela deve ter deletado, mas foi feita uma matéria na época que ela fez esse post, que era bem na época que a mãe foi libertada. Ela basicamente, resumindo aqui para vocês, ela dá toda a razão para a mãe e para a tia, né, no caso a Charlotte, pelo que elas fizeram com o Farah. Ela fala que elas tiraram um criminoso muito perigoso das ruas, que na verdade elas fizeram um favor. Ela também disse, abre aspas, ferve meu sangue, ninguém jamais saberá a verdadeira história do que aconteceu. Fecha aspas. Ela disse também, abre aspas, então, na noite em que aconteceu, ele mexeu com a mulher errada. Ele não iria se safar estuprando outra mulher naquela noite. Fecha aspas. E ela também diz para a mãe o seguinte, abre aspas, você cumpriu o seu tempo, linda. Muito bem, vá viver a sua vida. Você merece. Fecha aspas. Para finalizar esse caso, eu vou trazer uma questão para vocês que eu gosto sempre que vocês discutam educadamente, claro, aqui nos comentários, né? Porque em algumas fontes tem pessoas que acreditam que todo esse crime foi meio que, de alguma forma, planejado pela mãe, pela Kathleen, e que ela meio que envolveu as filhas no meio disso e saiu com a menor culpa, digamos assim, né? Ela saiu assim, não, eu não fiz nada, elas fizeram tudo. Tem algumas fontes que falam que quem ia pegando os objetos na cozinha era sempre a mãe. Por exemplo, a mãe que entregou a mãe que entregou o martelo. Então, parecia que ela estava sempre alimentando tudo que ia acontecer. Já em outras fontes diz que não, que eram as próprias meninas que iam lá pegar. Falam também sobre essa questão dela ter colocado a droga na bebida do Farah, né? Então, já sabendo que ele poderia fazer algo que incitasse uma raiva nas meninas e que elas pudessem revidar. Eu não sei se foi algo assim planejadinho, porque eu acho que eles estavam num estágio ali que qualquer plano
não iria conseguir ser concretizado, eles estavam bebendo demais, usando várias coisas, enfim. Mas o que eu acredito é que talvez a Kathleen tivesse essa vontade, sabe? Aquela vontade do tipo, nossa, eu queria que esse cara morresse, eu queria que alguém matasse ele pra mim. E ali uma coisa foi levando a outra e ela possa ter percebido essa oportunidade e acabou usando a raiva das filhas em defender ela para que isso se concretizasse, né? Então esse questionamento que eu quero trazer para vocês. Vocês acham que ela teve alguma mãozinha dela assim para que isso acontecesse? Até pelo fato de ela nem participar ali no momento, né? Ela sair do quarto e ficar na sala bebendo enquanto ela sabia o que as filhas estavam fazendo no quarto. Parece que foi uma coisa assim que foi se encaixando pra ela numa coisa que ela queria e ela acabou deixando rolar, sabe? Tipo, não vou impedir que minhas filhas façam isso porque é o que eu quero no final das contas, sabe? Uma coisa assim. Quero muito saber o que vocês acham desse caso, que é um caso, gente, muito louco. É um caso, assim, onde todas as pessoas parece que não estão vivendo a realidade, né? Elas sempre estão alteradas. E de pessoas que tiveram sempre passados aí muito complicados, muito conturbados. E a Linda, nas fontes que eu pude perceber, assim, depende, né? Depende de que fonte que você vai olhar. Mas em duas específicas que eu pesquisei, fala muito sobre isso. Que ela estava tentando sair dessa vida de loucura que ela sempre viveu, tinha recuperado os filhos, enfim. Tanto que hoje em dia ela é a que não quer ter nenhum contato com a família, né? Então também quero saber a opinião de vocês sobre a Linda, tá bom? E é isso pro caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um caso um pouco diferente dos que eu tenho trazido aqui ultimamente, né? Mas esse caso, desde que eu escutei a primeira vez, ele ficou na minha cabeça pela doideira que ele é, né? Por essas coisas, assim, que parece que acontecem, assim, numa avalanche e vai indo, e vai indo, e vai ficando cada vez pior. Esse fato delas, né, descartarem o corpo lá naquele canal e depois ainda serem capturadas pela televisão, olhando para ver se eles iriam descobrir mais coisas. Elas estavam literalmente ali, olhando pro que elas tinham feito, né? É muito louco isso. E eu nunca trouxe um caso da Irlanda, então achei interessante trazer. Um agradecimento especial aos membros do canal do Na Sala da Minha Casa, esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo aqui na tela. Se você quiser fazer parte dos membros aqui do canal, tem um link na descrição, tem um vídeo meu explicando certinho, tem 2 pacotes que vocês podem participar. Clica lá que eu vou ensinar tudo pra vocês. Se você não quiser ou puder ser membro, gente, tá tudo bem. Fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo. Curte, compartilha, vê se tá inscrito, ativa a notificação, não perde nenhum vídeo que você me ajuda da mesma maneira, tá bom? Vão me seguir lá no Instagram, vocês sabem que lá eu não falo sobre crimes, é mais o meu dia a dia. Se vocês quiserem, tô por lá também, é esse que aparece aqui embaixo, tem na descrição também. E a gente se vê num próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau.